Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês, vossa família e tudo que é do interesse de cada um seja coberta pela misericórdia de Deus. Muito bem, estamos juntos em mais uma oportunidade, momento em que vamos pensar sobre o tema sobre o qual falaremos com os irmãos nas nossas rodas de estudo bíblico do próximo sábado, o dia 25 de janeiro de 2025. Como todos têm acompanhado, estamos juntos falando sobre a palavra de Deus nestes sábados, sobre o Espírito Santo. Abordamos já alguns aspectos que envolvem a nossa vida e a presença e ação do Espírito Santo sobre nós enquanto pessoas, enquanto grupo de pessoas, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. E também, como criatura, o Espírito Santo coordena a vida de toda a criação. Em relação aos homens, independente da atenção e do temor a Deus que as pessoas devotam, a vida é mantida por Deus através da ação do Espírito Santo. Reconheçam os homens ou não, a bênção de Deus é que sustenta a todos. Pois bem, nesta oportunidade, nós vamos entrar na área dos dons, porque é muito comum, eu creio, para a mente de todos nós, quando falarmos sobre o Espírito Santo, logo associamos a sua ação com os dons. E de fato, os dons é uma área, uma parte bastante sensível e muito relevante para a vida dos homens, particularmente para aqueles que integram a igreja cristã. E como foi importante para Israel, nós já falamos de alguma maneira sobre a ação do Espírito Santo sobre os filhos de Israel. E talvez seja oportuno a gente lembrar aqui aos irmãos como é essa questão da ação dos dons do Espírito Santo sobre as pessoas, porque a impressão que algum de nós possa ter é que o Espírito Santo concede dons só a partir do momento em que a igreja cristã foi estabelecida. E não é bem assim. Se algum de nós pensa ter sido assim, não foi assim. O Espírito Santo, antes da igreja cristã ser estabelecida, ele sempre atuou através da distribuição dos dons, mas essa distribuição desses dons, ela não contemplava o povo todo de Israel. Tampouco lá atrás, antes ainda da existência do povo de Israel como nação, o Espírito Santo não concedia dons a todas as pessoas envolvidas na adoração. Daí a gente entender a profecia do livro do profeta Joel, que não é objeto da nossa reflexão hoje, mas só para a gente poder entender o que nós estamos apresentando aqui.
quando o profeta Joel, inspirado por Deus, fala da distribuição da graça e os dons do Espírito, há uma expressão lá no capítulo 2 do profeta Joel, dizendo assim: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. É porque antes não era assim. O Espírito Santo tinha a sua ação, tinha a sua permanência entre os filhos de Deus, mas os dons não eram distribuídos sobre toda a carne. Ok? Então, por isso, a profecia usa essa expressão. A partir da igreja cristã, é que nós temos pulverizado os dons, disponibilizado os dons do Espírito sobre toda a congregação. Cada um de nós que trabalha, e a suma é essa, o significado é esse. Cada um de nós que pertencemos à igreja de Deus, a gente não deve ficar apenas na sombra de determinadas pessoas que exercem determinadas funções. E ficarmos apenas como espectadores pensando: bom, eu não tenho o que fazer, eu não tenho habilidade para nada, eu não tenho funções na igreja além de adorador. Não, todos nós temos graça do Espírito Santo e liberdade para realizar alguma coisa. Então é dessa área do agir do Espírito Santo que nós vamos trabalhar hoje, e a partir de hoje, por alguns próximos sábados, nós estaremos falando sobre as graças que o Espírito Santo concede ao povo de Deus, que são os variados dons ou ministérios. Nem todos os dons são enquadrados como ministério, mas todos os ministérios são coroados pela graça, por alguma fagulha da graça do Espírito, para que eles sejam efetivamente desempenhados. Muito bem, o nosso texto de ouro, Carta aos Romanos, Paulo estava falando sobre a funcionalidade da igreja. E ele escreveu dizendo, a partir do verso 6 do capítulo 12, de modo que, exatamente para sintetizar aquilo que ele já vinha explicando com mais detalhamento em relação às ações que cada membro da Igreja de Cristo tem a oportunidade de desenvolver. E então ele diz, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que Deus nos dá, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Essas são as orientações que o apóstolo dá em relação ao agir de cada membro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E ainda no verso 9, ele continua dizendo, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Veja só, ele abre esta outra sessão como consequência da sessão anterior, que fala sobre os ministérios, os dons das pessoas, que o Espírito Santo concede às pessoas, e ele abre essa sessão agora para informar que esses dons, esses ministérios que o Espírito Santo dá, não pode provocar naqueles que o recebem a ideia de que eles sejam superiores aos demais na igreja que vai ser chamada corpo de Cristo. Porque no corpo não tem membros mais importantes, ninguém abre mão de qualquer parte do corpo. E aí então essa ideia, ela é amalgamada, ela é consolidada com amor. Nós devemos nos amar uns aos outros no exercício das nossas atividades ou no exercício dos nossos dons. O amor seja não fingido.
Verso 9, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, como já falamos, como já lemos. E no verso 10 ele continua, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amar cordialmente é amar do coração, é amar com gentileza, é amar com respeito, é amar valorando uns aos outros, dando àqueles que estão à nossa volta a certeza para essas pessoas de que elas são alvo do nosso zelo, da nossa atenção, do nosso cuidado. E é isso que ele conclui aí no verso 10, preferindo-vos uns aos outros com honra. Irmãos, honra é diferente de amor. Honra é diferente de obediência. Honra é diferente de subserviência. Honra significa ou é sinônimo de admiração, de cuidado, de atenção. E por fim, no verso 11, por fim que eu digo no texto que nós indicamos para a nossa abordagem sobre os dons, então, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vamos inverter a ordem aqui. Os dons, os ministérios que nós recebemos é para a glória de Deus. Mas vamos inverter aqui então a construção do verso 11, que de outra forma, o apóstolo está dizendo assim, irmãos, sirvam ao Senhor com cuidado e com fervor. O fervor lembra dedicação máxima. O fervor lembra ânimo, disposição sempre aflorada, sempre presente, apesar dos contratempos, das dificuldades. Servir ao Senhor com cuidado e com fervor. Quando a gente serve ao Senhor com cuidado e com fervor, nós não podemos dissociar servir ao Senhor com convivência com os irmãos. Nós servimos ao Senhor junto. É a comunhão. Então, o fervor aqui não é sinônimo de nós sermos fervorosos em relação ao Espírito Santo aqui. Mas ele está dizendo, servir ao Senhor com cuidado e com fervor em relação aos irmãos. Deem o máximo que vocês puderem para inflamarem, para incendiarem o pensamento, o ânimo das pessoas que estão ao redor de vocês. É com essa finalidade que o Espírito Santo nos dota de graças, que nós chamamos também de dons ou ministérios. Muito bem. Na introdução do roteiro proposto, vamos dizer que em nossas reflexões anteriores, nós falamos sobre o Espírito Santo como o agente divino que tem suas ações desde a criação da terra e mares e também da criação e organização de todo o sistema de vida que conhecemos. Já falamos sobre isso nas nossas reflexões anteriores. Dizemos que em tudo que foi criado e organizado, o Espírito Santo atuou como Deus, sem qualquer participação de nenhuma das suas criaturas. Então, só que confirmando a recapitulação rápida, tudo o que foi organizado por Deus, com a participação do Espírito Santo, mas sem nenhuma participação das criaturas. Nenhuma criatura participou da criação e organização da vida. Após o milagre da criação, a atuação do Espírito Santo tem sido em favor e manutenção da vida e toda a complexidade da vida existente, e de tal modo que tudo permanece conforme a natureza de cada ser. Desde as microscópicas formas de vida e até os grandes animais terrestres, marinhos e aqueles que nós conhecemos, são mantidos por ele segundo a sua espécie. Veja que nós estamos falando
A criação foi organizada de uma maneira, foi criada assim. O que existe foi criado assim, foi organizado assim, e tudo se mantém. Até também o homem, feito à imagem e semelhança do Espírito Santo de Deus, com os seus sentimentos, capacidades e percepções, segue por ele sustentado com as mesmas necessidades de nosso primeiro exemplar, Adão. Temos as mesmas carências, características, necessidades do primeiro exemplar humano. Nossos pais, Adão e Eva, continuamos necessitando de alimento, proteção, afeto, carinho, cuidado e abrigo. E você pode pensar, mas nós estamos falando de dons, de ministérios. Sim. É que em nossa convivência nós continuamos precisando de governo, entendeu? As mesmas carências que o nosso primeiro exemplar, Adão, teve, precisando de proteção, alimento, afeto, cuidado, carinho, abrigo, na nossa convivência, nós continuamos precisando da mesma organização. Precisamos de governo, precisamos de comando, precisamos de organização, nós dependemos disso. Precisamos de liderança, como todos os nossos antepassados precisaram. E é o Espírito Santo quem continua nos mantendo unidos em família e congregados como igreja. Tudo muito bem organizado. Entenderam? Quando nós falamos da criação, nós estamos falando da criação para projetar essa ideia. Viver de forma organizada é uma necessidade que nós temos, e é o Espírito Santo quem nos orienta nisso. E Paulo, inspirado por este mesmo Espírito Santo, ele então nos informa como nós devemos dar atenção ao sistema de convivência do qual nós participamos. E Paulo fala nos seguintes termos: há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E esta unidade, esse sentido de unidade, exatamente para a gente perceber o quanto nós somos interdependentes. Nós não precisamos só de Deus, nós precisamos de estarmos juntos. É a nossa vida protegida através da coletividade, porque há um só Deus que cuida de toda a coletividade, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E o apóstolo ainda, se a gente for continuar aqui a leitura, é isso, a graça de Deus foi nos dada. O Espírito Santo orientou a nossa vida dessa maneira. Nós somos uma pessoa, mas não conseguimos sobreviver como uma pessoa sozinha. A solidão, a ausência de outros nos incomoda, nos enfraquece, nos adoece e nos faz morrer. Quando falamos de igreja, alguém vai dizer, eu repito aqui porque só para a gente aproveitar e não perder a mão nessa compreensão, que você já deve ter ouvido alguém dizer, não preciso de igreja. Aliás, na atualidade tem até um movimento chamado dos desigrejados. Não, que a tese é, eu para servir a Deus não preciso de igreja. Precisa sim. O Espírito Santo nos organizou para viver em grupo. E esse grupo Jesus chamou de igreja. Eu vou estabelecer a minha igreja. E é através da igreja que nós nos unimos a Deus. É claro que nós temos a nossa capacidade e a nossa independência, a nossa individualidade. Nós não perdemos a nossa individualidade quando nos juntamos à igreja, nos ligamos à igreja. Mas a nossa individualidade, ela permanece fortalecida quando e
na medida em que nós nos ajuntamos, nos aproximamos uns dos outros, quando e principalmente voltados para o mesmo propósito, com a mesma fidelidade. No linguajar popular, não é muito comum, seria importante quando nós nos juntamos para puxar para o mesmo lado. Não é cada um disperso puxando para algum lado, mas é todos puxando para o mesmo lado, todos participando do reino de Deus. Que bonito isso, não é? Mas na reflexão 1, vamos pensar que antes dos filhos de Deus ser tão numeroso, o Espírito Santo conduziu cada chefe de um clã ou de uma família. Se alguém tem dúvida, o que é um clã? Qual a diferença de um clã e de uma família? Uma família é uma família, todos nós conhecemos, não é? Ali o pai, a mãe, filhos, os agregados estão ali. Um clã é um conjunto de famílias. Um clã é quando alguém lidera não somente a sua casa, mas também a família, outras famílias que vivem ali no mesmo propósito. Então o Espírito Santo conduziu lá atrás cada chefe de clã ou família para assumir, além do comando civil, também do comando eclesiástico, religioso do seu grupo. O chefe de família, ele não só dava as orientações da vida civil, da vida cotidiana ali, mas ele também cuidava do ofício religioso, da adoração. Com o correr do tempo, esses líderes passaram a ser chamados de patriarcas. E nós conhecemos os patriarcas, os principais, Abraão, Isaac e Jacó, mas também temos Jó, que era um patriarca, também temos o próprio Noé e outros mais. Mas após o exílio egípcio, quer dizer, depois, ao sair os filhos de Israel do Egito, da escravidão, onde eles estavam ali nos últimos tempos como escravos naquele país, e tendo em vista a grande quantidade de pessoas, a ponto de formarem uma grande nação, o Espírito Santo ordenou que Moisés separasse os descendentes de Levi para conduzirem os diversos ofícios religiosos e instrutivos dos filhos de Israel. Nós temos essa orientação dada por Deus em Levítico no capítulo 8. Eu vou ler agora aqui apenas até o verso 9. E depois o último verso desse capítulo. Mas eu sugiro que você leia todo o capítulo, que você vai entender tanto a distribuição do trabalho, quanto o exercício em si do trabalho, a forma como devia ser realizado, os cuidados e tudo mais. Mas olha como o Espírito Santo orientou os filhos de Israel através de Moisés. Toma Arão, o Espírito Santo falou para Moisés, e a seus filhos com ele. Não podemos nos esquecer que Arão, se alguém se esqueceu, Arão era da tribo de Levi, era um descendente de Levi. Mas, em princípio, no ofício do sacerdócio, Deus, através de Moisés, disse assim: toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação na porta da tenda. Eu vou falar com vocês, lá na porta da tenda. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Aquela tenda que Moisés construiu, que está descrito lá no capítulo 25 do livro do Êxodo. E quando o povo estava ali todos juntos e Moisés diante deles, Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés chamou Arão, e chamou seus filhos com ele, e os lavou com água. Banhou aqueles homens, e vestiu neles a túnica, e cingiu-o com o cinto. Na verdade, fez isso primeiro com Arão, e pôs sobre ele o manto, e também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Irmãos, preste atenção à leitura. O que é que
os detalhes, o Espírito Santo, como ele organizou com detalhes, e aqueles detalhes tinham todo um significado pela importância do trabalho que Arão e seus filhos depois com ele iriam desenvolver. É o ofício sacerdotal. Sem o ofício sacerdotal, antes de Jesus morrer, sem o ofício sacerdotal desempenhado por um homem devidamente designado para aquilo, designado através do Espírito Santo, não haveria como o povo adorar a Deus, e portanto Israel estaria fora da presença de Deus, eles não seriam aceitos. Então, depois que Moisés lava Arão e seus filhos, cinge a túnica, o cinto, pôs sobre ele o manto, também pôs o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou nele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral urim e tumim. Não se preocupem com as palavras e os símbolos aqui. O nosso objetivo agora é a gente pensar sobre o zelo, o cuidado, os detalhes. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa de santidade. Como o Senhor ordenara para Moisés, ele o fez. Então são os dados, são os elementos, a forma como o Espírito Santo foi separando e preparando pessoas diante de toda a comunidade de Israel para se apresentarem diante do Senhor e representarem toda a nação de Israel. E o verso 36, o último do capítulo 8 do Levítico: e Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Coisa linda, não é? Eu falei aqui no princípio da profecia do profeta Joel, diz: olha, o meu Espírito vai ser derramado sobre toda a carne para o exercício da função como igreja, para a existência da igreja. Lá atrás eram os próprios chefes de família, e depois, quando Israel, por numerosa que fosse aquela multidão, então o Espírito Santo manda Moisés separar a tribo de Levi, e o primeiro cabeça foi Arão, e depois os seus filhos junto com ele, com todo aquele preparo para apresentar o povo diante do Senhor e para se apresentarem eles mesmos como sacerdotes, como intercessores pelo povo. É o trabalho do Espírito Santo, são dons e serviços, são ministérios que o Espírito Santo, é dessa forma que ele trabalhou lá. E então, quando nós falamos dos dons relacionados ao Espírito Santo, vamos pensar que ele não só agiu após o surgimento da igreja de Cristo, mas ele já atuava sobre o povo de Deus desde tempos anteriores. Na sequência, tempos depois, quer dizer, depois de todo aquele preparo e aquela instrução e aquele trabalho dos sacerdotes, então Cristo depois abriu o caminho para que homem e mulher, qualquer um, não somente um sacerdote humano, porque Cristo passou a ser o sacerdote que nos conduziu com liberdade para nos apresentar diante de Deus, mas de forma organizada. E aí vem os dons que o Espírito passou a distribuir entre os homens, diferentemente dos israelitas. Eles eram representados por um corpo de sacerdotes, por uma tribo entre eles. Então o Espírito concedia dons, ministérios só para aquela tribo, os descendentes daquela tribo, e os demais apenas se apresentavam como adoradores, mas dependia daqueles seus irmãos para poderem ser apresentados, ministrados diante de Deus. Muito bem. Então, a igreja cristã tem o livre acesso à pertença ao povo de Deus, para perdão dos pecados, para a sua atividade como adorador.
E é o Espírito Santo, o agente, que preparou o ambiente para o funcionamento da igreja, distribuindo dons e serviços diversos para o sustento, comando e direção da igreja. A igreja é de Jesus Cristo, mas sua condução é feita por pessoas destacadas pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, até o capítulo 14, nós temos aqui uma série de abordagens feitas pelo apóstolo para instruir aqueles irmãos, aquela igreja, a respeito da questão dos dons do Espírito Santo. Então, podemos tomar aqui uma série de informações que nos são úteis, relacionada à questão do cuidado do Espírito Santo com a igreja, e para a igreja poder funcionar. Paulo explica, então, aos Coríntios, aqueles irmãos, e que está para a nossa disposição para podermos também entendermos e participarmos do comando da igreja do Senhor na nossa geração. E escreveu Paulo assim, capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 28. A uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E ele depois, para fixar o entendimento daqueles irmãos e para nós, ele fez algumas perguntas. São todos apóstolos? Não. A resposta é negativa. São todos profetas? Também não. São todos doutores? Também não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos os dons de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. A resposta, o não, é que eu estou só acrescentando para a gente entender bem o sentido. Ele faz uma pergunta não por dúvida, mas ele faz uma pergunta exatamente para a gente raciocinar. E raciocinando nós vamos ver que não é. Nós não fazemos as mesmas coisas na igreja. Nós não temos as mesmas habilidades, mas somos membros de um só corpo e dependemos uns dos outros. E ele conclui aqui dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei aí um caminho ainda mais excelente. Irmãos, procurar com zelo os melhores dons, vamos pegar essa afirmação, esse trecho aqui, que está na parte conclusiva aqui do capítulo 12, no último verso 31. Procurar com zelo os melhores dons não é escolher um dom, mas procurar com zelo é procurar entender qual a nossa vocação, qual a nossa inclinação, para a gente poder fazer na obra de Deus, no reino de Deus, o que nós podemos fazer com excelência. Um exemplo assim bastante claro para todos nós entendermos. Eu não sou a pessoa indicada para ser o cantor na igreja, para conduzir os louvores. Então, não convém que eu queira me envolver com louvores, no sentido de liderar a congregação, porque não é o meu melhor dom. Às vezes não devo procurar. Eu vou trabalhar na área social. Vou ver pessoas que precisam de socorro, que precisam de assistência e tal, se eu não tenho muito jeito de lidar com essa área. Então, o melhor dom que nós devemos procurar é aquele dom com o qual eu me afino. Há poucos dias, um irmão me procurou e disse, pastor, eu gosto muito da área de música e eu toco, inclusive, bateria. Ok, é a inclinação que ele tem. Ele não falou, pastor, eu gosto muito da área de música, eu gosto de cantar. Não, mas já pessoas me procurou e disse, pastor, eu gosto de cantar. Não é? Então, a gente tem que procurar aquilo que o Espírito Santo, ele nos impulsiona.
E a gente tem que se dedicar. Mas isso é melhor dom. Mas vamos pensar aqui, olha, a uns pôs Deus, verso 28, pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Deixa eu explicar aqui rapidamente essa função de profeta. Irmãos, não podemos confundir profetas com um ministério profético que durou desde Samuel até Malaquias. Não podemos confundir. Nós não temos, o Espírito Santo não levanta homens como o profeta Ezequiel, Jeremias, Daniel e os demais que nós temos nas Escrituras. Esse dom aqui, profeta, ele está relacionado com aquela capacidade que a pessoa tem e se dedica para poder anunciar dentro do seu rol de convivência, as pessoas, anunciar as verdades de Deus, revelar as verdades de Deus. Seja através de palavra, de conversa informal, através de grupos de estudo bíblico, através da mensagem no púlpito, através de uma orientação para um casal, para uma pessoa. Né? Há poucos dias, só como citar como exemplo, eu recebi uma pessoa aqui, e ela, uma moça bem jovem, e ela queria algumas orientações. Na verdade, nem membro da igreja ela não é pessoa seguidora do Evangelho, mas ela queria algumas orientações em relação a alguma coisa que dizia respeito a ela, além, que não é coisa relacionada à sua saúde, que não era coisa relacionada à sua profissão, à sua convivência com o marido, e nada disso. Era a respeito de outras questões. Então, o profeta aqui é aquele que o Espírito Santo usa para dar uma palavra, para esclarecer. Eu estou me demorando aqui, nesse particular, porque a gente pode confundir profeta. Eu recebo um dom de profecia, você é profeta e você é profeta. Não, mas a profecia aqui, o exercício da profecia aqui é no sentido, como eu falei, de instruir, de esclarecer, de orientar, de revelar às pessoas qual é o propósito de Deus para elas em relação a determinadas situações. E aqui temos tantos outros, né? Como o doutor, milagres, dom de curar, socorro. Então, veja só, lembra como eu falei? Não é inteligente da nossa parte. Não, eu quero trabalhar com a parte de socorro social, e eu não tenho nenhuma afinidade com esse tipo de assunto, não é? Então, enfim, o Espírito Santo capacita pessoas. O importante é que a igreja ela tem pessoas que o Espírito Santo fortalece, desperta para que a igreja caminhe bem. Né? Na reflexão 2, ainda sobre os variados dons dados pelo Espírito Santo à igreja, é importante observar que no reino de Deus ninguém é dispensado, descartado ou deixado de lado. Irmãos, isso nós temos trabalhado já e buscado esclarecer para toda a igreja. É muito comum a gente encontrar pessoas que não têm ação na igreja. Que ela só vem, senta ali, presta o culto e vai para casa. Que ela não se acha assim, pessoa preparada para poder fazer qualquer coisa. E a gente então vai dizer, porque é isso que o Espírito Santo faz conosco: qualquer homem ou mulher que quiser terá alguma tarefa a cumprir, algum serviço a fazer. Se quiser, observada a sua habilidade, poderá cantar, dirigir algum departamento, realizar algum serviço. E isso é muito amplo. Algum serviço. E aqui não estamos dizendo de varrer o chão, de organizar o enxoval da igreja, as toalhas de ceia e etc. Não é? Mas algum serviço, não no templo propriamente, mas na igreja, no corpo de Cristo.
dar atenção para pessoas, chamar as pessoas para o Evangelho, para o estudo bíblico, conforme a sua habilidade. Não é? Poderá visitar idosos e doentes. Quem de nós não pode visitar uma pessoa doente, uma pessoa idosa? Aliás, presta atenção, visitar idoso. Você já notou quantos idosos são desprezados? Pela própria família, muitas vezes. E a igreja pode suprir isso. Vá lá, tem um irmão idoso, procura visitar esse idoso. Chega lá, se você tiver habilidade e tiver espaço, leva um bolo lá para comer com ele, leva um chá, passa um momento, ora com ele, toma um lanche com ele. Se a casa dele, pela sua idade, não está muito bem organizada em alguma coisa, faça isso. Ajude ele a organizar a casa, diz, olha, eu vou preparar aqui, eu vou arrumar ali, entendeu? Então, irmão, não tem quem não faça. Quem não faz alguma coisa é porque se omite em fazer. Mas todos nós podemos cuidar de alguma área, ainda na limpeza, organização do templo, dos ambientes afins, estudos bíblicos, enfim, todos nós podemos fazer alguma coisa. Dado o tempo, nós não vamos ler, mas aí mesmo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do versos 14 até o 22, você vai poder ver isso aí, não é? E aí Paulo compara a igreja a um corpo. Então, talvez você não se sente o braço do corpo, os pés, a perna, os dedos, mas você é o ouvido, você ouve o clamor das pessoas. E você chega, vai ver o que é. Ou se você não entender que você não tem habilidade muito para ouvir, então você vai trazer o caso para quem puder, dizer, irmão, olha, eu ouvi dizer que tal pessoa tem uma necessidade assim, precisa de alguém, de uma atenção. Olha só, Paulo fala aqui que a igreja é como um corpo, e sobre corpo nós entendemos, afinal de contas, nós somos corpo, né? E a gente sabe a importância dele, de cada membro dele. Muito bem, na sequência 2, vamos dizer que a igreja de Cristo não é um lugar para relaxamento e lazer. Gosto muito da igreja porque, como eu sinto bem em estar lá. Isso é legal, isso é bom demais. Mas ela não é um lugar de relaxamento e lazer. Podemos até nas nossas lutas, o refrigério do Senhor ser encontrado no nosso lugar de ajuntamento. Mas essencialmente antes, o lugar de comunhão e serviço. Presta atenção, igreja é lugar de comunhão e serviço. É o ambiente onde cada um deve se ocupar em servir. E quem serve, acaba sendo servido. De alguma maneira, é assim. Quando eu faço, eu beneficio alguém, eu sirvo alguém. Eu não falo para mim mesmo, estou falando para alguém. Então, eu não canto para mim mesmo, estou cantando com alguém. Tudo que eu faço visa outra pessoa. E por isso Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 19, nos nossos ajuntamentos. E nosso ajuntamento não é simplesmente quando nos reunimos no templo, mas nas nossas conversas no particular com o irmão. Sabe aquela conversa, às vezes, sentado lá no fundo de casa, ou numa conversa eventual no portão de casa com alguém? Ele diz assim, quando você conversar com as pessoas, como igreja, como corpo que você é, você fale com essas pessoas em salmos, hinos, cânticos espirituais, e você cante salmodia ao Senhor no seu coração. Isso é dom do Espírito Santo. Isso é serviço, dons ministeriais. Então, para concluir, pense, a igreja não foi e continua não sendo uma invenção humana. A igreja foi criada por Jesus, fundada por Jesus para funcionar, e funciona. Tanto que, a despeito de toda a sua oposição ao longo dos séculos, ela permanece. E hoje nós temos a chance de ser parte dela, porque ela é invencível. E veja só, invencível, porque ela age, porque ela funciona, senão ela seria vencida. Observe que tudo na igreja funciona, e funciona bem.
É bem verdade que às vezes alguém patina aqui ou desliza ali, mas a igreja funciona e funciona bem. E isso porque seu idealizador e mantenedor não é uma pessoa comum como eu e você. É sim Deus que, através do Espírito Santo, desperta pessoas para todas as atividades necessárias para o seu bom andamento. É o que Jesus disse no capítulo 16, e João escreveu no seu Evangelho, no verso 13. O Espírito Santo, quando ele vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Irmãos, e toda a verdade é aquela verdade que Jesus nos designou para viver, nos ensinou. E se para a gente não esquecer, o Espírito Santo está ao nosso lado, nos instruindo, nos despertando. Então, agora a pergunta, ou as perguntas que nos restam, então, diante disso, como você se sente na igreja de Cristo? Como você se sente? Você recebeu algum ministério, algum dom de Deus? Sim, isso eu tenho certeza, você tem um dom de Deus. Mas a que causa ou a que dom você se dedica? Você tem a consciência de que você é um membro do corpo de Cristo dedicado? Você é dedicado? Em quê? Qual é a tua área de servir? Que tipo de servo você é? Você é aquele servo que emburra fácil? O irmão olhou para você de alguma maneira um pouco que você não gostou, aí você já não vem à igreja, você deixa de participar, você se ausenta, você se omite. Que tipo de servo você é? Lembre-se, ou eu sou servo disponível para o corpo e que ajude ao corpo a ser corpo, ou Jesus, eu me enquadro naquela sugestão que Jesus fez. Se o teu olho te escandalizar, jogue-o fora. Se a tua mão te escandalizar, jogue fora. Seria você um olho escandalizador do corpo? Seria você uma mão, um pé, um membro qualquer do corpo escandalizador do corpo? Então pense, que tipo de servo você é? Porque o Espírito Santo te deu, nos dá dons e ministérios para o nosso serviço no seu reino. Ele nos prepare e nos desperte para isso todos os dias. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!